Então, prosseguindo na ação penal 502.21.79.78, continuidade do depoimento do senhor Otávio Marques de Azevedo, com a palavra a defesa de José Aldemário e Roberto Zardi, né, doutor? Isso. Tá. E Dilson Paiva. Dilson Paiva. Isso. Eu vou ler aqui o termo de declarações que o senhor prestou no dia 8 de abril deste ano para o Dr. Andrei Borges de Mendonça, tá? Para o senhor confirmar ou não o que o senhor disse. Que Jean Angelo ligou ao depoente em 2014 pedindo um encontro aqui em São Paulo com o depoente, pois ele estaria na cidade. Que Jean Angelo pediu neste mesmo telefonema, provavelmente ao celular do depoente, que o depoente apresentasse Léo Pinheiro a Jean Angelo. Isso foi depois ou antes da reunião no escritório? Isso foi depois. Depois. Isso foi na véspera. Na véspera. Na véspera da reunião. Porque essa reunião não foi agendada do dia 12, não foi agendada com muito tempo, não. Foi em cima da hora mesmo. Tá. E aí foi com o senhor convidou o Léo Pinheiro para participar dessa reunião? Convidei o Léo Pinheiro para participar. Quem estava presente nessa reunião? Eu, o Léo Pinheiro, o senador Jean Angelo e o senador Vital do Rego. Sem mais perguntas, excelência. O senhor conhece Dilson Paiva? Não. Sem mais perguntas, excelência. Defesa de Ricardo Pessoa. Defesa de Valmir Santana, também não. Certo. Os esclarecimentos do juízo aqui. Defesa de Roberto Zardi. Não era dele também? Não. Eu sou advogado de Roberto Zardi. Perdão. Então, Roberto Zardi. Obrigado. Boa tarde, senhor Otávio. Boa tarde. O senhor conhece Roberto Zardi? Olha, não me lembro. O nome não me é estranho, mas eu não me lembro. Não seria capaz de identificar ele aqui na sala, por exemplo. Não me lembro. Muito obrigado. Os esclarecimentos do juízo aqui muito rapidamente. Senhor Otávio, pelo que eu entendi, houve uma primeira reunião em que estava o senhor e o senhor Léo Pinheiro. Exato. E ele manifestou preocupação com o quê? Manifestou preocupação com a criação da CPI e do funcionamento do que poderia vir dessa CPI. Como ele sabe e os demais sabem demais que eu falo é do setor de engenharia, que eu nunca lidei com a área de engenharia e construção, mas que eu era uma pessoa de relacionamento institucional do Grupo Andrade Gutierrez. Ele então me procurou e a gente saber se eu tinha relacionamento com o Jean e com o Vital. E eu não conhecia o senador Vital do Rego. E conhecia o senador Jean Angelo, conforme eu já declarei. Então, ficou-se de marcar. Ele solicitou que o senhor os procurasse? Não. Sugeriu que eu falasse, se fosse possível, a gente marcar um encontro com o senador Jean. Eu não me lembro exatamente, senhor juiz, como foi essa tramitação aí, mas a marcação da reunião, então, foi fruto de um estímulo que eu tive com o Jean e o Jean comigo de ajustar um dia possível de fazer um encontro. Que este encontro foi no dia 12. Esse encontro primeiro com o senhor Léo Pinheiro, tinha mais alguém ou era só o senhor e ele? Não, só eu e ele. E desculpe, o senhor ia complementar. Não, eu só complementando que a minha observação, inclusive no próprio depoimento, é de que o Léo Pinheiro não conhecia o Jean. Certo. Tá? Como foi indagado ali pelo defensor, no seu depoimento, a impressão que eu fico é que o senhor Jean ligou ao senhor pedindo essa reunião e que o senhor apresentasse a ele o Léo Pinheiro, pelo menos é o que o senhor declarou. Também a minha em relação ao conhecimento é o que eu tenho de informação, né, de que eles não se conheciam. Certo? E quanto à marcação, eu já tinha, depois dessa primeira conversa com o Léo, já tinha conversei com o Jean, dizendo
que o Léo também queria, que o Léo queria conversar também com ele. E aí ficou o Gin de marcar, até que ele me ligou falando, podemos fazer tal dia? Aí, Então a iniciativa primeira foi do senhor Léo e do senhor em procurar o senhor. Isso, foi. E ele retornou. E aí ele não sei o que ele fez, mas enfim, um dia retornou e marcamos. Certo. Aí nessa primeira reunião que o senhor mencionou, que foi lhe falar dessa... O senhor usou um termo aqui, colaboração especial. Sim. Foi essa expressão que eles utilizaram? Foi. E eles não apontaram nenhum valor específico? Não, apontaram um valor global de 30 milhões. 30 milhões. Isso. Quem que arcaria com esses 30 milhões? Seria empresas, a Andrade? Não, empresas, não a Andrade sozinha. Andrade e a OS? Não falou o nome das empresas, mas estava ali alguém da Andrade e alguém da OS, mas não era uma coisa que era um grupo de empresas para fazer apoiamento a um grupo político que eles indicariam. Quanto tempo durou aproximadamente essa reunião? Sim, né? Não, olha, no máximo 1h30, 1 hora, no máximo. Conversaram também sobre a CPI da Petrobras? Não, olha, não conversamos, senhor juiz. O assunto da CPI, até porque eu acho que não tinha muito assunto ainda, ela tinha começado poucos dias antes. Então, não houve uma conversa sobre a CPI. E até mesmo isso aí chamou a atenção, né, de nós não termos tido nenhum tipo de desenvolvimento em relação a essa conversa. Em relação a Andrade Gutierrez, essa conversa não seria nem comigo, e isso também eles sabiam, o próprio Léo. Mas, o senhor mencionou nessa reunião que a Andrade não colaboraria? Não, nessa nós só escutamos. Só escutei. E o senhor Léo Pinheiro? Também foi uma conversa, bom, até conversar, cheguei, né? Então assim, pessoas, se eu não conhecia o senador Vital do Rego, então apresentar, então dentro desse contexto, vamos dizer, social, aí conversou-se sobre a eleição, como é que estava, mas não se conversou especificamente sobre, por exemplo, sobre nenhum tipo de agenda da CPI. Não foi conversado. Tá. E aí o senhor mencionou que teve uma reunião que o senhor mandou os seus subordinados, foi isso? Sim, exatamente. E aí uma terceira reunião... E essa reunião, senhor juiz, desculpe, ela foi decorrente dessa visita. Certo. Né? E aí uma terceira reunião que o senhor teve, aí era com o senhor Gin Argelo e também o senador Vital? Isso, não, com o senador, e lá na sala do senador Vital. Tá. E nessa reunião, com o Gustavo Barreto, que era um executivo da Andrade. Nessa reunião que o senhor levou aquela avaliação, isso, aquele relatório. Exatamente. Pelo que eu entendi, a sua compreensão era que Andrade não estava exposta. Na época, exatamente, era o que era passado para mim, era que a construtora não estava exposta a isso. E pelo acompanhamento que estava sendo feito, era o que aparecia. E aí, nessa mesma reunião, o senhor disse que que Andrade não ia prestar essa colaboração especial. Não, exatamente, que ela não iria prestar, que ela não iria fazer parte. Mas, corrija se eu interpretei errado, o senhor compreendeu que as duas coisas estavam vinculadas? A colaboração e o trabalho da CPI. Sem dúvida nenhuma, apesar de não ser explicitado, implicitamente, estava tudo subjetivamente sugerindo que tinha uma colaboração especial em função do desenvolvimento da CPI. Mas não foi dito. Mas é o que eu entendi. Ou seja, a colaboração especial, se Andrade prestasse, ela teria alguma espécie de proteção na CPI? Implicitamente, talvez, mas eu não posso lhe garantir isso. Aí que eu vou ter que pedir para o senhor me explicitar, então, por que o senhor entendeu dessa forma? Olha, O que levou a essa interpretação da sua parte? A interpretação que nós fizemos, que eu fiz, e aí, óbvio que junto com os companheiros lá da Andrade,
foi de que não estava, a companhia não estava, a construtora não estava exposta o suficiente para poder se preocupar com isso, e que nós não deveríamos, numa CPI, fazer parte de nenhum tipo de grupo político, de nenhum tipo de grupo que pudesse vir a um dia servir CPI. Não devíamos fazer parte de nada vinculado a isso. Foi uma decisão, vamos dizer, de nível estratégico, não participar. Sim, não, entendi que o senhor e a sua empresa tomaram essa decisão. Mas o que levou o senhor a interpretar que eles queriam essa colaboração especial vinculada aos trabalhos da CPI? Considerando que nós já tínhamos um plano de doação para o PMDB e para o PTB, partidos que eles representavam, e que eles seriam... haveria contribuição já planejada para o PMDB, não para o senador que não era candidato a nada, ele estava no meio do mandato, o senador Vital, mas que ao PMDB e ao PTB, doações eleitorais que já tinham sido planejadas e informadas, não via razão para outro tipo de contribuição, e quanto mais contribuição por um grupo que eu não conhecia e que decidimos que eu não queria nem saber também que grupo que era. Então, assim, por que eu iria fazer uma contribuição a um grupo político? Só podia ser com algum tipo de um grupo político que desse sustentação à ação política de uma agenda da CPI. Foi a nossa conclusão. Não foi por causa de nenhuma outra vinculação. E depois que o senhor mencionou que a empresa Andrade não ia colaborar porque ela não estaria, porque o senhor entendia que ela não estava exposta na CPI ou no exposto junto à Petrobras, houve novas solicitações dessa colaboração especial? Não houve. Não houve, e também não houve nenhum tipo de conversa, de tentativa de conversa entre a empresa e o pessoal das outras empresas. E entre os seus colegas, por exemplo, o senhor Léo Pinheiro, o senhor não acompanhou os desdobramentos disso? Não acompanhei. Pelo contrário, eu não desapareci desse assunto. Realmente desaparecemos. E a orientação, inclusive, para os próprios executivos da Andrade foi essa: sai fora desse assunto. Que havia algum receio de entrar em algo? Uma CPI no ano eleitoral é um assunto grave. Sem dúvida, a Operação Lava Jato já estava bastante conhecida, já deixava claro que tinha um caminho, um percurso. Então, nós não queríamos mesmo nos vincular a nada deste tema. Os outros acusados nesse processo aqui, o senhor conheceu? O senhor Jorge Afonso Argelo Júnior? Não conheço. Não? Filho do senhor Não Argelo. conheço. O senhor Paulo César Roxo? Não conheço. O senhor Valério Neves, acho que o senhor respondeu. Que não conheço também. O senhor Ricardo Pessoa, o senhor conhece, evidentemente. Conheço, apesar de nunca ter feito nenhum tipo de tratativa na vida com ele. Não teve nenhum conhecimento acerca da solicitação de colaborações também ao UTC? Não tive. E nem nessa época eu tive, só fiquei sabendo quando saiu publicamente aí a colaboração dele. Então, são esclarecimentos do juízo. Eu declaro encerrado, então, o depoimento do senhor Otávio Marques de Azevedo. Pode interromper. Senhor Otávio.